Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Uma rodada aqui de Black Yellow Brasil. Não exatamente uma rodada da NFL. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Eu estava divulgando aqui para os nossos queridos seguidores e amigos do Twitter. Estamos ao vivo nesse exato momento, pontualmente às 20 horas desse dia, dessa quarta-feira, dia 12 de janeiro. Uma das coisas... Eu projetei muitas coisas para o mês de janeiro, não à toa. Eu planejei as minhas férias do trabalho para agora. Uma delas, pode certeza que não foi contar com o Steelers jogando playoff. Ainda bem que esse time não cansa de surpreender. Eu agradeço por isso. Eu vou, inclusive, buscar aqui os nossos registros, porque a gente gravou um programa antes da temporada com os nossos palpites de campanha. Quanto é que o Steelers ia terminar, em quantas vitórias, quantas derrotas, etc. Eu tenho o resultado aqui. Estivemos no programa, chegou... eu, você e Kaique. Eu acho que a gente você e Kaique nesse programa. Vocês dois deram 11-6 e eu dei um 10-7. Todos nós erramos para mais, porém, os três deram playoff. Esse aí foi palpite otimista, né? O clubista, o palpite mais do que otimista. A gente deu os 3 cenários, eu acredito, pelo que eu lembro. Sim, eu registrei na prática só esses daí. De AFC, a gente tinha uma previsão mais ou menos de prateleiras. Kansas City era o isolado como o Tier 1 da história. Cleveland, que afundou, né? Baltimore, que acabou não classificando. Buffalo, que foi bem. E Tennessee, estavam numa segunda prateleira. Pittsburgh, Miami e Los Angeles Chargers numa terceira. Quem entrou nos playoffs, que não tá nessa lista aqui, foi Cincinnati, que foi basicamente a surpresa da temporada. E o Raiders, em Vegas, que não tava também na nossa lista, mas que era um time meio de tabela e conseguiu a vaga ali no final, né? Não é tão surpreendente ele não estar aqui. Corretamente. É isso. A gente vai bater um papo sobre esse jogo de wildcard dos Steelers e Chiefs. Inclusive, eu confesso que eu cheguei a torcer durante o domingo para uma vitória do Texans em cima do Titans, para que o Chiefs subisse para Seed 1, ficasse com a bye week, o Titans viesse para Seed 2 e aí o Steelers enfrentaria o Titans em caso de classificação. Pelo simples motivo que eu acho que o Titans é um jogo mais acessível para Pittsburgh. O Steelers ganhou do Titans nessa temporada. Então a gente teria levemente mais condições. Não estou dizendo que isso aconteceria sempre, todas as vezes que esse Steelers enfrentar esse Titans ia sair com uma vitória, mas a gente teria pré-jogo pelo menos um pouquinho mais de vislumbre de vitória. A gente vai falar bastante de Steelers e Chiefs, mas antes vamos dar a única notícia que tem relacionada ao time fora de jogo, né? Até antes da partida já tinha muita conversa sobre Kevin Colbert, que não volta para a temporada de 2022, e aí já se fala em quem pode ser os substitutos, como é que tá a situação dele, ele já deu declarações de quando encerra essa carreira dele por aí? O Colbert há alguns anos já vem trabalhando com esse contrato ano a ano, né? Chega a draft, mais ou menos, renova o contrato mais um ano, renova o contrato mais um ano, surge o boato que ele vai se aposentar, surge o boato que ele vai sair. Temporada passada saiu um boato que ele iria pro Detroit Lions, inclusive, que foi onde ele começou a carreira, enfim. Sempre sai boato com relação a Kevin Colbert, que é o verdadeiro cadeado. Se tem pouca coisa que vaza de Pittsburgh, pode ser certeza que passa muito pela como Kevin Colbert é bastante discreto, mas nesse final de semana a NFL Network, uma mídia grande, não foi mídia local, lá o Tom Pelissero e o Ian Rapoport comentaram de que ele está na sua última temporada vislumbrando a aposentadoria e iria se aposentar após o draft 2022, um pouco semelhante ao que o Ozzie Nilsson fez lá no Baltimore, mesma coisa, né? Meio que dividiu tarefas com o Eric DeCosta já ao longo da off-season, e aí depois do draft o Ozzie Nilsson pendurou lá a caneta, se aposentou, e aqui em Pittsburgh desde sempre não, mas de
5 anos para cá, se fala bastante a respeito de dois nomes, que é o Omar Khan e o Brandon Hunt. Características completamente diferentes dos dois. O Omar Khan é muito mais um mago do cap. Se o Steelers fez tanto milagre de cap nos últimos anos, foi por conta do Omar Khan. Total crédito a eles. É um verdadeiro mago, o cara que tá por trás de... Sim, que faz com que cap seja algo totalmente psicológico. É o Omar Khan e que vem despertando bastante interesse de vários times na NFL para o cargo de GM nos últimos anos. Na temporada passada foi finalista da posição do Houston Texas, inclusive a consultoria que o Houston Texas contratou recomendou a contratação do Omar Khan. Já estava meio que quase fechado, sendo que lá o Westerby, sei lá, o dono lá do Texas, o maluco lá que é dono do Texas, porque tem um apreço muito grande pelo New England Patriots, tem um benchmark grande pro New England Patriots e só queria o Nick Caserio. O Nick Caserio não iria sair do New England, foi lá, saiu e agora tá lá no mesmo cargo no Houston Texas, né? Agora é GM, perdão. É GM lá no Houston Texas. E hoje já saiu a notícia de que o Chicago Bears, que demitiu o Ryan Pace na segunda-feira, né? Tá sem GM, tá interessado também no Omar Khan. O Omar Khan é bastante experiente e respeitado pela liga, isso não tem nem discussão. Se tem um pupilo de Kevin Colbert, eu diria que seria mais o Omar Khan do que o Brandon Hunt. O Omar Khan tem um ponto de vista de negócio de futebol americano, de estabelecer, podemos dizer, tornar uma organização sustentável do ponto de vista de cap, do que pode fazer em free agent, do que não pode e tudo mais. Eu creio que é muito mais madura do que o Brandon Hunt. O Brandon Hunt talvez seja o nome melhor para o que a NFL tem hoje, avalia talento. Muita escolha de draft dos últimos anos passam pela mão do Brandon Hunt diretamente. Então são perfis diferentes. Aí o Steelers vai ter que ver. Vai continuar com os padrões. Se continuar com os padrões, seria o Omar Khan naturalmente. Se quer trazer algo um pouco mais novo para a franquia, para a organização, seria o Brandon Hunt. O Brandon Hunt é um nome muito mais jovem, não tem nem 40 anos de idade. O The Athletic fez essa temporada, ou foi nessa off-season, nem lembro, mas o The Athletic fez um ranking. Foi um ranking, mas foi tipo os melhores nomes da NFL do ponto de vista organizacional, não envolvendo head coach, nem nada, jogador, claro, mas do ponto de vista de administração, quem são os nomes que mais se destacam abaixo dos 40 anos? E o Brandon Hunt estava lá. O Brandon Hunt é um desses nomes. Eu só me lembro de uma vez que o Brandon Hunt chegou a ser cogitado para ser GM, que foi do Eagles, alguns anos atrás, antes do Howie Roseman ser contratado lá. São perfis diferentes. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, em alguém para isso, seria o Brandon Hunt, justamente por essa liberdade que o Omar Khan está tendo nos últimos anos. O Steelers não parece assim. Tudo bem que o time não pode barrar ele de vir para um cargo melhor, não tem como a gente barrar isso, mas eu acredito que a franquia entenda que o momento seja para o Brandon Hunt nesse processo de renovação que a equipe vai fazer. Então, se dá um palpite hoje, botaria dinheiro em Brandon Hunt. Obviamente, as pessoas devem estar se perguntando se o Steelers não passaria por um processo de análise de nomes externos também. Eu imagino que o Steelers nem precisa entrevistar, até por questão de cota de diversidade, não precisa. Brandon Hunt e o McCann já preenche essa cota muito bem, né? Entrevistou, já está garantido. Exato. Então, eu não veria ninguém, os dois são excepcionais. Você não vai ver fora, não. Você vai, sem nenhum problema, você vê dentro de casa. E sobre o Omar Khan ainda, uma informação que a NFL recentemente estabeleceu incentivos para que mais minorias assumam posições em cargos principais da NFL. Então, o que a NFL entende, interpreta como cargos principais? Head coach e general manager. Então, se por alguma razão o seu time ceder ou outro time contratar alguém que é assistente seu, ou trabalha na administração do seu time para ser um general manager, o time provedor ganha 2 escolhas de terceira rodada compensatórias de draft. E o Omar Khan é de minorias. O Omar Khan é de minorias, então, caso porventura ele venha a ser contratado, o Steelers ganha uma escolha de draft compensatória de terceira rodada em 2022, já agora, e também ganha uma escolha compensatória de draft de terceira rodada em 2023. Caso seja promoção interna, não se aplica, claro, você não vai promover alguém interno
eterno para ganhar a escolha do draft. Então isso não se aplica caso o Brandon Hunt, que também é de minorias, seja promovido, ou o próprio Omar Kent. Tem isso na NFL agora. Isso, e claro, isso não é uma troca, ninguém perde essas escolhas para que os Steelers ganhem, são dadas dentro das compensatórias. Quer dizer, provavelmente alguém deixa de ganhar compensatórias de terceira rodada, né, nessa história e desce um patamar para as de quarta. A NFL já deu escolhas desse tipo. O Los Angeles Rams ganhou escolhas porque Brad Holmes saiu lá de dentro deles para ser o general manager do Detroit Lions, e o San Francisco 49ers ganhou porque Robert Saleh partiu para ser o head coach do New York Jets. Acho até que tem mais uma nessa história, mas enfim. É esse o propósito. A NFL já tá dando, que, de certa forma, você tem que incentivar a começar esse movimento, né? Tá bom, Ricardo. Eu acho também que não tem motivo nenhum pro Steelers olhar fora, já tem provas internas de como fazer. Você mencionou o Ravens, o último draft de Josie Nilson. Ozzy fez o draft inteiro e deixou a última escolha para De Costa fazer, num claro símbolo assim de, ok, agora é com você faz a escolha, você tá no comando e vai. E não precisa dizer se subiu ou não o nível, mas não vejo queda nenhuma de qualidade. O estilo foi mantido, a qualidade foi mantida de Baltimore, eles não perderam em absolutamente nada na troca, então vamos torcer para os Steelers fazer uma transição suave também. Vamos passar para o lado que não tem absolutamente nada suave, Ricardo. Vamos falar de Steelers e Chiefs. Esse jogo, o Sunday Night Football, a NFL, tá de sacanagem também, meteu os Steelers de novo no Sunday Night Football, bicho. Isso é dos playoffs, porra. Já tava agradecendo, pensando que não ia ter mais madrugada, domingo. O que é que ele faz? Bota esse jogo pro Sunday Night Football. A NFL é maravilhosa. Tava agradecendo já. Bicho, eu imagino a cara da NBC olhando e, puta merda, a gente vai ter que transmitir esse Pittsburgh Steelers. Assim, a audiência compensa, mas porra. O que importa é isso, né? Não é no Heinz Field, pra Art Rooney não ficar reclamando fora de casa. Então vai ter mercado, vai ter muito mercado. O jogo do Steelers sempre dá audiência. Então deixa lá. Eu tô tentando lembrar o horário de Steelers e Browns no ano passado. Foi o mesmo horário, foi o Sunday Night Football também. Mesma coisa, Sunday Night Football. Então parabéns. Eles encaram que ter o Steelers é entretenimento. É isso. E aí a gente já entra nas declarações pré-jogo, porque Ben Roethlisberger deu entrevista e a frase dele é extremamente contundente. Assim, não tem jeito da gente ganhar esse jogo, vamos entrar em campo para se divertir e fazer o que der para fazer. Isso aí. Eu tô assustado com a quantidade de pessoas que levaram isso a sério, meu Deus do céu. Eu tô completamente assustado como que não consegue interpretar que isso é uma ironia. É claro que o Chiefs é favorito, vai jogar tudo pro lado deles. É muito óbvio isso, não precisa ninguém ficar falando não. As pessoas que acreditaram que realmente isso era uma afirmação, assim, tipo, a gente não tá nem aí pra isso. É claro que tem que jogar o favoritismo todo pro Chiefs, e não à toa, o próprio Andy Reid, depois que viu essa declaração, já chegou falando, agora é tarde, o Steelers vai jogar como se fosse o seed 1 da AFC, dá pra jogar isso de volta pra gente, porque ele sabe que a gente jogou, ele tá com a bomba na mão, né? Nenhum time quer enfrentar o Steelers, ou não, né? Não sei. Cara, desses playoffs, não tem adversário melhor pra se enfrentar do que os Steelers. A gente, assim, tem uma dose de clubismo gigantesca. A gente vai torcer até o final. Mas tem coisa que a gente não consegue mentir, pô. A gente não vai dizer pra você, não, pô, é um jogo parelho, 100% de chance de classificação, tamo total no páreo. Não dá, pô, todos os indícios apontam pra um jogo pesadíssimo pro lado do Chiefs. A gente, não é nem para o Chiefs de agora, o Chiefs é bicampeão da Conferência Americana. 3 vezes seguidas finalistas. Exato, é o time a ser batido. Mais do que o Tennessee Titans, que é a seed 1, é o Chiefs o time a ser batido na AFC. Então, a gente tá na posição que eu gosto. Você também gosta, todos os amigos torcedores gostam. A gente tá coado. A gente só pode ir pra frente. Já diria o grande filósofo de guerra lá, chinês, Sun Tzu. Nada melhor do que isso. Você tá coado, porque você não tem pra ir pra trás, né? Não tem. A gente já... As casas de aposta estão botando o Steelers com a desvantagem de 13 pontos. Já é disparado o maior favoritismo da história da rodada de wildcard de 2 times se enfrentando. Eu tava ouvindo o Steelers, o Terrible Podcast, nosso amigo Dave Bryan. Ele chamou a atenção para o fato de que
sei lá, nos últimos 30 anos, o Steelers só entrou tão zebra em um jogo, acho que 3 ou 4 vezes. Sendo não foram 4 vezes. Uma na estreia do Bill Cowher em 1992, outra no Super Bowl 30 contra o Cowboys, a outra contra o Chiefs há umas 3 semanas atrás, no dia 26 de dezembro, e agora de novo contra o Chiefs. E se a gente viu o que foi que aconteceu basicamente em todas essas partidas, né? O Steelers perdeu feio pro Chiefs, o Steelers perdeu aquele Super Bowl pro Dallas Cowboys, e a estreia de Bill Cowher aí, pelo amor de Deus. Não faço a menor ideia. Não tem essa memória também, não. Nem era nascido ainda, 1992. Pois é, não fazia ideia do que existia futebol americano. Então, essa quantidade de pontos, cara, esse rating aí de Vegas, mostra bem. Vegas dificilmente mente. Vegas dificilmente faz análise equivocada, tá? Lógico que a gente precisa lembrar, a análise desse tipo pré-jogo não significa resultado final, mas é a tendência dos analistas bem antes da partida começar. Então, realmente é um matchup terrível para os Steelers. Mas vamos tentar trazer umas coisas boas aí, Ricardo. Eu tava revendo o jogo contra o Chiefs hoje, pra gente poder conversar hoje, ver quais são as nossas oportunidades, né, o que a gente pode fazer, qual coelho da cartola a gente pode tirar. E aí a gente jogou aquele jogo, pode não parecer, mas a gente jogou desfalcado. A gente já estava desfalcado, né? Mas a gente já estava sem o Chris Wormley na linha defensiva. Então foi um compilado de gente e isso deixou o quê? O Cam Hayward com total atenção de toda a DL, toda a OL do Chiefs. Ele foi completamente dominado, ainda conseguiu um sec na partida. Então agora vai dar com o Chris Wormley, né? De volta. Chris Wormley, Montavious Adams, mais adaptado, vai estar com ele. TJ Watt naquele dia foi quando saiu a informação de que ele estava com uma lesão nas costelas, então ele não jogou ele na capacidade, porque nem tinha para que arriscar o TJ Watt num jogo daquele que a gente já começou perdendo por 14-0 no primeiro quarto. O jogo chegou a ficar 20 ou 23-0 no intervalo, porque a gente não anotou um touchdown no primeiro tempo. Jogou sem o TJ Watt naquele dia, então são pequenas informações, pequenos indícios que podem mostrar o que a gente pode fazer para poder ser melhor. Patrick Mahomes a gente não vai ficar enchendo o Patrick Mahomes de blitz, na verdade, claro. Mahomes destrói qualquer tipo de blitz. Mas acredito que a pressão com 4 homens nas últimas semanas, tanto contra o Browns quanto contra o Ravens, foram boas. E a OL do Browns, particularmente, ela é muito boa. E a gente conseguiu ter bastante sucesso contra ela. Então, chega a ser óbvio a gente ter que falar isso, que TJ Watt, Cam Hayward, Chris Wormley e Alex Highsmith vão ter que estar no dia bastante inspirado. A gente não vai poder ficar mandando o Arthur Mollett em blitz, o Trey Norwood em blitz, Devin Bush em blitz. Foram lances que deram certo nessa temporada, em alguns momentos, porque o Patrick Mahomes vai queimar na mesma hora. Teve um lance que, inclusive, a gente mandou o Trey Norwood em blitz e, assim, menos de 2 segundos, o Patrick Mahomes já viu, lançou a bola, pronto, first down. Só são terceira descida. Então a gente não vai poder ficar enchendo de blitz. Vai ter que, basicamente, arrancar o playbook do que a gente fez justamente na semana 1 contra o Buffalo Bills, pra gente ter algum tipo de sucesso agora contra o Chiefs. E nas últimas semanas, trazendo um pouco mais recente Browns e Ravens, a gente não entrou com muita blitz. Se não me engano, contra o Ravens, foi até a menor quantidade de vezes no ano que a gente entrou em blitz em um jogo. Mesmo assim, a gente conseguiu ter sucesso. Claro, não dá para comparar a linha ofensiva do Ravens com a linha ofensiva do Chiefs, que é sensacional. Uma aula lá do Brad Veach de como reconstruir uma OL em um ano. A OL é muito boa, mas a gente vai ter que contar com os nossos ativos, principalmente com o TJ Watt e Cam Hayward, que nas experiências que tiveram em playoffs ainda não chegaram, podemos dizer, plenamente. Chega a ser meio óbvio a gente falar que vai ter que passar diretamente por eles, é claro. É isso. Se o Steelers quiser ter alguma chance de sucesso, vai ter que ter uma partida grande das suas estrelas, né? E as estrelas desse time hoje são esses 2 jogadores em específico. Tem outros jogadores incríveis, claro, mas não tem a menor condição de esperar que eles tenham um grande jogo. Eles podem ter, mas não tem como esperar que eles saiam. E o lance de Mahomes é que não só ele é o cara que queima blitz muito fácil, como você não pode abrir muito espaço, porque o ataque deles é super baseado em jardas depois de recepção também, ainda que os passes sejam maiores do que o dos Steelers. Tyreek Hill ganha um caminhão de jardas depois de recepção. Travis Kelce é acostumadíssimo a ganhar jardas depois de recepção, e todos os wide receivers deles basicamente
historicamente tem esse padrão de conseguir te queimar depois de receber a bola. E Mahomes, ele já tem uma consciência e uma capacidade de executar de uma forma que ele sabe aonde está o espaço e ele consegue aproveitar pequenos espaços que estão dando para ele, sabe? Ele aprendeu que ele não precisa resolver toda a campanha com 1 ou 2 jogadas. Ele pode ver, o time tá me dando 5 jardas nessa jogada aqui, eu tenho um recebedor naquele lugar ali, que eu vou entregar a bola para ele, e vão ser 5 jardas e a gente vai mais um down para tentar essa primeira descida. E ele consegue também fazer campanhas longas e tentando ali sempre, claro que abrir o espaço, o time explode, mas ele pode ir devagarinho, paulatinamente ganhando esse espaço aí. E pode parecer um fundamento e pode parecer que todos os quarterbacks dominam isso, mas não. Mas a forma como o Patrick Mahomes escala o pocket é muito diferente de todo mundo. Tem gente que vai e hesita, vou, não vou. E ele escala muito bem o pocket e consegue sempre tirar um coelho da cartola disso. Então, é muito complicado, é muito difícil segurar o Patrick Mahomes. 2 jogos enfrentando o Patrick Mahomes, ele errou 9 passes e anotou 8 touchdowns contra o Steelers. 2 jogos contra o Steelers. Então... acho que o primeiro jogo dele foi contra o Steelers, né? Foi o segundo. O segundo jogo dele como titular foi contra o Steelers. Foi aquele jogo que a gente começou perdendo de 21-0, a gente chegou a empatar 21-21 aquele jogo. Mas aí depois... A gente foi 42-37, se não me engano. Nem lembro. Foi algo assim. Mas saindo um pouquinho só do Mahomes, do que você falou sobre recepções de jardas após a recepção. E de forma geral sobre os skill positions do Chiefs, né? Tyreek Hill, Travis Kelce não jogou na primeira partida. Mas se tem uma coisa que o Steelers está conseguindo fazer esse ano bem, não que isso queira dizer também que é sucesso, porque a gente quebrou recorde de CD pontos nessa temporada, mais recordes e mais recordes. Mas a coisa que ele está conseguindo fazer bem na defesa é sempre anular uma arma principal do adversário. A gente está conseguindo fazer isso. A gente conseguiu fazer isso contra o Packers, com o Devontae Adams, teve um grande jogo. Contra o Bills, o Stephon Diggs teve um grande jogo. O Tyreek Hill, no primeiro confronto, só teve 2 recepções para 19 jardas. Mas claro, a gente acaba dando espaço para Brian Pringle aparecer. O Pringle teve 2 touchdowns naquele dia e tudo mais. Vou ter que fazer isso de novo agora, claro, nessa partida. E sem Travis Kelce fica muito claro que a gente tem que fazer isso com o Tyreek Hill. E agora? Vai ter que anular o Travis Kelce ou o Tyreek Hill. O Tyreek Hill vai queimar todo mundo em termos de velocidade da secundária dos Steelers. Todo mundo. Esse até o Injury Report de Kansas City tá basicamente todo mundo disponível. Não tem nenhum jogador desse calibre aí que tá fora. Então o Steelers vai ter um dia cheio pra defesa. De novo, não pode entrar no modo enfia blitz atrás de blitz, porque todos eles dá pra aproveitar. Você vai ter sempre que ter o cara ali na prevenção contra a corrida do Mahomes. Vai ter sempre que ter um cara ali na espreita, porque se um desses jogadores escapar, vai ter que encerrar a jogada antes, senão ele explode para touchdown. Até em questão de jogo corrido, eles conseguem variar bem os jogadores. Darrell Williams corre um pouco, Edward Ziller corre mais um pouco. Essa última semana eles usaram até Jerick McKinnon como running back. Aquele cidadão, sei lá, o Gore, você que era parente do Frank Eric Gore, jogou contra a gente, fez jogo da vida contra a gente. Jogo da vida não, né? Ele anotou um touchdown, mas teve mais de 6 jardas de sprint. Ele nem anotou touchdown naquele dia. De todos eles está vindo. Só comentar aqui, o Alexandre fala que Tyreek Hill tá com problema na virilha e tava mancando domingo, mas não consta no injury report, cara. Então ele tá treinando normalmente, né? Esse aqui é o lance. Então o ataque do Chiefs continua poderosíssimo, Ricardo. Agora tem lá parece que todo mundo, né, contribui um pouco. O ataque do Chiefs é bastante funcional, muito funcional. Claro que você não pode falar que o Blake Bell vai substituir o Travis Kelce do mesmo jeito, mas o Blake Bell teve seus momentos contra a gente. Deve ser o ataque mais funcional da NFL, no entanto que tem a Patrick Mahomes como quarterback, claro, né? Passa tudo pela mão dele. Mas sei lá, o Michael Hardman, extremamente rápido, aquele menino Robinson lá, que eu nem lembro o primeiro nome dele, Marcus Robinson também. É muita gente que pode vir a contribuir. São bons
bons jogadores de elite, fora o Tyreek Hill e o Travis Kelce? Não, mas você se encaixa no ataque funcional, muito bem treinado, que tem duas mentes ofensivas das melhores na NFL, lá com o Andy Reid e o Eric Bieniemy, você tem o que a gente tá vendo. O Chiefs é um ataque simplesmente espetacular. Você não vê, não é qualquer time que consegue parar essa unidade. Perfeitamente, vamos virar um pouco. Não, ainda Falar um falando pouquinho sobre da isso. nossa defesa, né? Justamente. A primeira anotação que eu fiz quando estava revendo o jogo era com relação a... O Arthur Maulet, ele é muito bom perto da linha de scrimmage. Ele consegue parar bem o jogo corrido. Contra o Ravens da vida, tudo bem ter mais ele em campo lá na níquel do que o Trey Norwood, claro, e tudo mais. Foi a primeira coisa que eu notei. Foi o Arthur Maulet sendo queimado na cobertura quando ele teve que cair. Eu não tenho que botar o Trey Norwood para poder cobrir esse jogo. Mas o Trey Norwood não tem menor velocidade contra aqueles speedster que sempre ficam no slot lá no Kansas City Chiefs. Então, ou é o Tyreek Hill ou é o Michael Hardman. Dois jogadores que correm 4.3. O Trey Norwood não corre 4.3. Muito, muito longe disso. O Trey Norwood foi queimado com relação a isso. Ninguém na nossa defesa de secundária tem velocidade para poder dar o match com os jogadores do Kansas City Chiefs. Não que muitos times da NFL tenham, claro. Então a gente não vai poder ficar jogando 100% no man-to-man. E quando eu digo man-to-man, a gente vai manter, claro, essa cobertura homem a homem, que foi o que o Akele Witherspoon destacou nas últimas semanas em entrevista. Mas o Edmonds e o Minkah Fitzpatrick vão ter que ficar bastante atentos. E como bastante atentos, não vão poder ficar tão ao fundo do campo. E qual é o risco que isso tem? Não deixar eles tão ao fundo do campo para poder ficar um pouco mais próximo, não digo perto da linha de scrimmage, claro, mas para pelo menos dobrar em alguém ali. Fundo do campo vai ter só uma pessoa. Provavelmente o Minkah Fitzpatrick vai ter que ficar cobrindo aquele campo todo. Contra o Patrick Mahomes, ele vai castigar em algum momento. Então, vamos ter que contar com a pressão chegando nele. Isso, é exatamente isso, Alexandre. Eles foram listados recentemente, mas todos eles participaram. Tá aí na lista de Rappaport. Tyreek Hill é calcanhar, eu acho. Edward Zilé é problema de ombro, o que normalmente o Steelers não vai ter como inventar muita coisa. Ele vai ter que manter seus principais jogadores ativos e vai ter que contar com o jogo da vida. Não só que as nossas estrelas vão ter que aparecer, como a gente disse, Cam Hayward e TJ Watts vão ter que ter um grande jogo, mas aquilo vai ter que sair muito bem, Hayden vai ter que sair muito bem, esse tipo de jogador vai ter que aparecer bastante até, se a gente não quiser tomar uma chuva. E o Hayden no primeiro jogo foi muito mal, muito mal. Todo mundo foi mal, né? Então é injusto você falar de algum jogador, mas o Hayden cedeu todos os 7 passes que foram em direção a ele, 107 yardas, para ter noção. É um de longe difícil. Ele e o Spillane, claro, né, sempre. Teve uma pergunta ainda sobre defesa. Aqui, Rodrigo Menegon, você acha que Devin Bush volta para domingo? Como é que tá de lesões indisponíveis da defesa? Devin Bush não tá listado, Devin Bush tá 100%, vai jogar. Tem que nessa semana a gente meio que revezou mais, né? Mais do que foi ao longo da temporada. O Devin Bush, o Joe Schobert com o Robert Spillane. Marcus Allen ganhou também a oportunidade. O Letis Gilbert, terceiro, também estava por lá. Mas ele também já foi na base das almas. O time foi atrás do Trey Scales também. Mas porque contra o Browns a gente tava sem o Joe Schobert e sem o Devin Bush, né? O Devin Bush vai jogar normalmente. Isso, a gente espera que seja normalmente que ele foi draftado, não normalmente que ele vinha jogando nas últimas semanas. Exato. Então é isso, é uma defesa que vai ter um trabalho enorme. O Chiefs não tá nessa sequência final. Não é que eles tenham ganhando em sequência, mas 9 nos 10 últimos jogos. O Chiefs, que parecia morto no começo da temporada, voltou, ajustou e voltou num peso muito forte. E aí a gente passa pro nosso ataque, cara. Se o Steelers quiser ganhar do Chiefs, vai ter que fazer um pouquinho de ponto também. Ou, pelo menos, proteger a bola já é um grande avanço, né? Porque a gente teve 3 turnovers no primeiro jogo e todos foram capitalizados em pontos pelo Chiefs. Claro. Então, se tem uma coisa que a gente pode falar, o que esse time fez de bom quando venceu? Porque tem alguns jogos que a gente venceu que eu nem sei o que a gente fez de bom. Fez de bom, protegeu a bola, jogou muito bem em situações, aquele situational football, que o pessoal gosta de falar,
converteu uma terceira descida-chave ali, uma quarta descida-chave aqui, jogou mal o jogo todo, mas chegou naquela quarta descida, tipo do domingo, na prorrogação, a 4-8, que o Big Ben achou o Rory McLeod, a gente foi lá e converteu. Então, se teve alguma coisa de bom que esse time fez, que a gente pode falar, uma das poucas coisas de bom que esse ataque fez foi nesses momentos. Nesses momentos a gente conseguiu sair bem, vai ter que ser assim, claro, no domingo, fazer umas campanhas um pouco longas, diria, não ter tantos 3-and-out, sei que a gente sempre vai ter aquele 3-and-out a galope, mas não vai ter muito segredo, não vai ter muito segredo do ataque não, bastante limitado. O Najee Harris não treinou hoje com a lesão no cotovelo, mas eu acredito que ele vai para o jogo. O Tony já meio que comentou na entrevista ontem que ele seria poupado de fato nesse início de semana. Se fosse uma semana normal, eu diria talvez que poderia ser um pouco mais poupado, não jogaria, mas playoffs, tenho certeza que o Najee Harris vai jogar. Então, gostei da definição do amigo Bielzinho aqui, quando a famosa cagada. É cagada mesmo, não tem outra explicação, vai ter que jogar no limite do ataque. Ele vai ter que ficar envolvendo o coitado do Ray McLeod toda hora, coitado do Ray McLeod que pega cada passe suicida do Big Ben. O Ray McLeod no primeiro jogo foi o wide receiver mais acionado, não, foi o Deontay Johnson, mas o Ray McLeod no primeiro jogo teve 8 passes em direção a ele, com 25 jardas, só fez 4 recepções. A gente não vai poder ficar contando pro Ray McLeod semana sim, né? A gente não vai ter. Uma das poucas coisas que o ataque deu certo, inclusive, foi quando o Claypool entrou no slot. Até quando a gente gritou no Twitter, bota o Claypool saindo mais no slot. Foi quando deu certo. O Claypool teve um grande jogo? Não. Teve 4 recepções para 41 jardas. Mas quando ele funcionou, teve uma grande recepção saindo do slot. O ataque a gente já conhece, a gente não vai poder ficar contando ou esperando que venham fazer algumas novidades. Pois é, cara, o time vai ter que também aproveitar as chances que aparecerem. Quanto mais tempo ficar enrolando para levar o jogo até o final, porque convenhamos, a gente passou essa temporada inteira se perguntando se os Steelers eram um time bom, quais eram as virtudes dos Steelers, o que é que os Steelers faz realmente que o tornaria um time de playoff. Tá? Tinha as expectativas antes da temporada, mas o que se cumpriu mesmo é que os Steelers têm meio que um senso de time clutch. Ele achou forma de resolver os jogos. Claro que para você poder resolver o jogo, isso não é um passo-repassa, não é a última campanha vale tudo, você precisa manter o placar ali próximo e acessível, né? Então o Steelers achou jeitos de vencer jogos nessa base. Segura, e de repente você consegue ter a oportunidade de levar o jogo e aí você leva. Algumas dessas vitórias vieram em circunstâncias inacreditáveis, como a vitória contra o Ravens, que foi aquela conversão de 2 pontos que falhou, né? Foi bolas de aço de John Harbaugh, mas venceu. Esse aqui é o meu ponto. Então, você não vai poder ter uma partida displicente de wide receiver, por exemplo. Aquelas bolas contestadas de Claypool, por exemplo, que todo jogo tem, ele vai ter que aumentar o percentual disso daí que ele vem com a recepção. Se ele vai pro chão, ele vai ter que vir pro chão com a bola. Vai ter que garantir isso aí. Perdão lhe atrapalhar, só trazendo uma notícia que saiu agora, do Steelers. Perdão. Nada muito grave, mas a gente comentou no domingo de que o Steelers havia solicitado o recurso a respeito do sack do TJ Watt, que quebraria o recorde, né? Naquele famo forçado em cima do Tyler Huntley, que foi um snap maldado. O Tyler Huntley tentou se levantar, mas o TJ Watt chegou antes, forçou o fumble. O Steelers recorreu do lance, a NFL manteve, não foi sack. Então o TJ Watt permanece com 22,5. Acabou de sair o resultado do recurso que o Darren Rovell acabou de divulgar. Então permanece um lance, mesmo que foi apitado no momento, uma jogada que foi abortada, não tem como ser um sack. Permanece o fumble forçado, não conta o sack, TJ Watt segue com 22,5 sacks na temporada. Perdão. Recordista e continua empatado. Tá tranquilo, cara. O plantão é isso aí. Então, Claypool vai ter que aumentar esse percentual. As jogadas em que... Uma jogada específica que o Steelers teve sucesso nesse fim de semana foi corrida com uma proteção muito boa à frente. Eu só não lembro se foi Najee com Claypool protegendo ou se era Claypool com outro recebedor à frente dele. Mas o Steelers usa bastante isso daí. Isso vai ter que acontecer, de qualquer forma. Então, o aproveitamento em geral vai ter que acontecer e esse pequeno, ínfimo crescimento de linha ofensiva que a gente teve com o J.C. Hassenauer de center vai ter que se manter e aumentar até. O Steelers vai depender. Najee Harris vai ser um fator. A gente viu
viu que foi o Steelers quando ele tava fora, se recuperando, foi nada. O ataque com Ben Snell de running back não anda. Com nenhum outro running back anda. Seja Ballage, seja McFarland, seja Snell, não anda. Então, Najee vai ter que ter um grande jogo. O Najee Harris vai ter 35 toques na bola. Se o Steelers vencer o jogo, o Najee Harris vai ter tido mais de 30 toques na bola. Certeza. Entre corridas e recepções, o Harris vai ter isso. E até um ponto, Danilo, você falou sobre a OL, o Kevin Dodson, que tá no Injury Reserve, a janela dele abriu há exatos 21 dias atrás, que o Steelers reativou ele, aí tem aquele período de 21 dias para que o jogador possa ser reintegrado oficialmente ao elenco principal. Acaba hoje o prazo e neste presente momento que estamos gravando, ele não foi ativado ainda. Ou seja, uma probabilidade gigante de que o Kevin Dodson realmente não vai voltar e vai permanecer fora da temporada. Ou seja, depois ele não vai poder mais retornar, Kevin Dodson. Uma pena, né? E aí... Seria maravilhoso ter o Kevin Dodson ali pro lado esquerdo, mas vamos com o grande John Leglue, provavelmente. Seguir com ele. Isso, John Leglue, left guard, e Trey Turner, right guard. E Trey Turner, inclusive, estava feliz com... Demore deve estar de volta? O Demore treinou normalmente hoje, 100%. Full Demore hoje. Pô, excelente. Trey Turner estava feliz com o desempenho de J.C. Hassenauer como center, né? Quem não ficou feliz em ter um jogador tão subvalorizado entrando lá? Só Kendrick Green não ficou feliz, mas azar dele, bicho. Esse é o tipo de mudança que você não pode fazer, pô. Chegou em playoff, você tem que aproveitar a mão quente. E a mão quente, nesse momento, total, é de Hassenauer. Acredito que essa semana a gente não deve se preocupar que o Kendrick Green vai ser o center titular no domingo, né? Acredito que não. Pela declaração de todo mundo, a gente não deve se preocupar com isso. Vai ser o Hassenauer ainda. Exato, o Steelers seria louco de fazer isso. Até nesse sentido de mão quente e pé quente, o Steelers teve um jogo ótimo de Corliss Waitman, semana 17. Na 18 ele voltou com Presley Harvin e foi, de novo, bem instável, pra ser gentil aqui com o jogador. E aí, como é que fica a situação? O Steelers tinha um prazo de 3 semanas que ele precisava ficar com o Waitman no elenco principal. Vai cortar? Vai colocar como titular? Como é que tá até agora? O Mike Tolley disse que é uma disputa, né? Estão disputando. Acredito que eles deram a chance pro Presley Harvin na outra semana pra ver como é que você vai ver um cara que jogou melhor do que você nas últimas 2 semanas. Vamos dar chance pra você agora. Você era titular, você saiu por motivos maiores, motivos pessoais, graves, como a gente sabe. Não é justo que você perca a sua posição só por conta disso. Dá chance pra você. Deu a chance. Ele correspondeu? Não muito. Tem outra coisa a ser feita. Os dois estão ativos. Os Steelers têm 2 Panthers ativos no roster de 53. Muito se falou justamente sobre essa questão do Kevin Dodson. Se o Kevin Dodson volta hoje, um dos 2 Panthers iriam rodar, naturalmente, né? Você não ia manter os 2 Panthers ativos no roster. Então, você não ativou Kevin Dodson, você pode manter os 2. Eu iria com Corliss Waitman, sem a menor dúvida. Não sei o que a gente pode fazer para que o Presley Harvin não seja dispensado ou alguma coisa assim. Não vejo outra alternativa. O que é que vai acontecer? Provavelmente o Presley vai ser dispensado. Não, se o time tiver que tomar uma decisão, vai ter que dispensar o Presley Harvin e traz ele para o practice squad. Depois assina contrato futuro e tudo mais, ou faz a mesma coisa com o Corliss Waitman. Dispensa o Corliss Waitman, traz ele para o practice squad e ativa ele no sábado pro jogo. Se quiser ter ele como titular. É outra maracutaia que podem fazer. Porém, aliás, é verdade. Nesse período de playoffs, nenhum jogador pode ser contratado via waivers. E ambos estão sujeitos a waivers pelo tempo de liga. Só quando... Não, o Bugs foi pro Practice Squad, perdão. Não, mas Bugs passou pro waivers. Por isso que ele pôde ir pra Practice Squad. É só quando, dadas as 24 horas, são 24 horas de waivers, ninguém pode contratar. Time classificado, time não classificado, ninguém. Aí quando encerra o período, fica liberado pra contratação e aí pode até jogar em playoff se quiser. Gostaria muito de saber o que aconteceu com o nosso gordinho, Bielzinho. Sou apaixonado por ele, mas uma pena, decepção. Segurei como pude as barras aqui, torcendo na expectativa de que ele fosse melhorar, mas hoje não dá. Ele não tá na posição de ficar dando campo curto pro Mahomes, não, feito o Presley Harvin geralmente dá, né? Imagina um 3-and-out do ataque na linha 10 jardas, aí vem o Presley Harvin dar um punt de 20 jardas, 30 jardas, 40 jardas, bola sai no meio do campo. Aí você vai anotar touchdown em 10 de 11 situações, 10 de 11 mesmo situações, ainda arranja outro touchdown.
começando daí. Então não tem condição. Vai ter que ser o Corliss Waitman titular essa semana, que o Preston Harvey continue e dispute vaga na próxima off-season no Steelers, mas hoje não dá. Exato. Bota ele no injury reserve, igual fizeram com o Boswell alguns anos atrás, que não quiseram dispensar o Boswell, aí arrumaram alguma coisa para botar o Boswell no injury reserve, para encerrar a temporada. Façam algo. O potencial existe. É rookie, passou por muitas adversidades pessoais esse ano. O talento existe, mas a gente não tá na posição de só ficar preso a isso, infelizmente. Semana passada a gente tava. Contra o Ravens a gente podia ainda. Vai. Muita coisa para acontecer e tudo mais. Vamos ver como é que o menino reage. Agora não dá. Agora não dá, não. Então, o Corliss Waitman tem que ser titular. E só para confirmar, Alexandre, não. O Corliss Waitman tá no elenco principal porque ele foi contratado de um outro practice squad do Patriots. Isso, do Patriots. New England Patriots. E pelas regras, quando você traz um jogador de outro practice squad, você tem que trazer para o seu elenco de 53. Não pode pular de um practice squad para outro. Senão, e por 3 semanas. Por 3 semanas. 3 semanas. Então, se tem um cara que tá confiante de que vai estar no 53 domingo, são 2, na verdade. São 2 jogadores, o Big Ben e o Trey Scales. O Trey Scales não pode. The Gray Scales foi trazer de outro practice squad, né, bicho? É verdade. Exato. Então, o Trey Scales tá lá aproveitando, tá? Nos playoffs pra curtir mesmo. Vivendo o grande momento da vida dele. E aí, você falou de Big Ben. Eu sei que isso não tem influência absolutamente nenhuma, mas eu gostaria de trazer isso nesse momento para a live. Vou colocar aqui na tela convite para a festa de despedida de Ben Roethlisberger. É lógico, você amigo ouvinte, eu trago isso aqui para colocar uma luz em cima desse caso. É claro que isso aqui não é uma produção da organização Kansas City Chiefs. Pelo amor de Deus, não tem uma instituição profissional de futebol americano que faria uma coisa dessa. Isso é obra de torcida. Inclusive tá aqui, ó. Não, isso é o nome do estádio. Mas jogador de futebol americano inventa umas maluquices da cabeça, isso aí vai estar colado na porta do vestiário de cada um lá dos Steelers. No mínimo, já tá circulando no grupo do Zap interno lá dos jogadores e vai ficar rodando aí. Ou o comentário aqui, ó, jogar com Steelers é melhor do que a bye week. Eu discordo frontalmente. É melhor descansar do que jogar qualquer partida profissional de futebol americano. Mas... Não tem um jornalista fera da puta lá em Kansas City pra pegar uma declaração e tirar de contexto, não, feito fazer sempre com Steelers. Não tem um. Brooke Pryor, a ESPN em Pittsburgh, não. Certo? Isso. Sabe onde é que ela trabalhava antes? Kansas City. Sim. Não tem Brooke Pryor? Desgraçado. Cadê? Não tem uma pessoa para tirar uma declaração de contexto dessas entrevistas que o Chiefs está fazendo. Cadê a Dick nessa hora? Nossa insider. A Dick só gosta de encher o saco do Mike Tomlin mesmo. A Dick tá o quê? Entrevistando o Baker Mayfield agora, pô? Pra saber como é que tá o sofá dele pros playoffs? Acredito que sim. Não. É difícil. Situações difíceis. Deve estar lá. Não tem um jornalista em Kansas City. Eu queria muito ter. E o Tyrann Mathieu ainda ficava reclamando, falando lá no Instagram, que é um ambiente tóxico em Kansas City, que é um ambiente maravilhoso, que não tira uma frase de contexto. Eu adoraria que tivesse isso aqui em Pittsburgh, eu adoraria. O Big Ben faz uma brincadeira falando que não vai levar a sério o jogo e tudo mais, claramente é ironia, todo mundo falando que é verdade. Incrível. Tem tudo que eu queria era isso agora. Ricardo, isso é uma clara prova de que Mike Tomlin perdeu o vestiário. Tá tudo escrito aí. Ótimo ponto. Tá tudo muito claro na imprensa. Enfim, no frigir dos ovos aqui, a gente já tá fechando, então se a gente tá fechando, eu até abro perguntas para você, amigo ouvinte. É que os boatos são reais. Esse é um jogo extremamente difícil para os Steelers. O Steelers é o seed 7 enfrentando o 2, mas é como se ele estivesse jogando com o seed 1. Tá? As campanhas foram iguais no desempate lá que o Titans está na frente do Chiefs. Então, amigão, se preparem porque é um jogo muito difícil para os Steelers levar. Muito. Se jogar na mesma morosidade que foi nas outras semanas... Eu queria invocar o lema do Galo, né? Do eu acredito, mas dizem que é uma zica. Então eu não vou invocar o eu acredito. Então eu vou invocar o eu escolhi acreditar. Que incrivelmente, eu ainda vou falar porque eu escolhi acreditar. Porque a quantidade de torcedores, inclusive do próprio Steelers, que não preferiu estar no playoffs pra ter uma posição melhor de draft, me surpreende. Eu fico revoltado vendo um negócio desse. Revoltado. Como é que você não prefere
entrar nos playoffs. Eu tô no céu com esse time estando nos playoffs pra ter uma posição melhor de draft. Não faz o menor sentido pra mim essa estratégia, que eu não sei de onde tiram, de que você escolher melhor em playoff é um sinônimo de que você vai conseguir dar a volta por cima na próxima temporada. Eu adoraria que isso fosse uma máxima, que eu abriria mão de uma temporada qualquer, sabendo que na próxima a gente estaria super bem. Isso não acontece geralmente, né? Então a gente vai ver o Jaguars de novo aí, o Lions lá em cima, sei lá, o Jets de novo lá em cima, o Jets e o Jaguars, 10, 15 anos com pick top 10, pô. E não consegue. Sei que são organizações completamente diferentes. Mas não é tão simples assim. Você não vai abrir mão de criar uma cultura que a gente até comentou bastante ao longo da temporada, uma cultura de casca, uma cultura vitoriosa no seu time. Falar, não, vamos escolher melhor aqui no draft e tudo mais. Não existe isso. Não existe isso. E uma das coisas que o Mike Tomlin falou, inclusive na sua coletiva, que ele tá mais feliz a gente vai dar uma experiência para esses meninos que estão aqui hoje. Lembrando, o Steelers começou, a quantidade de rookies que o Steelers começou nessa temporada é a maior, juntando os últimos 20 anos. Os últimos 30 anos, eu acho, desde, sei lá, nem lembro, tem essa informação na internet, mas acho que desde o início da década de 90, o Steelers não começa tantos rookies somados. Não tô falando de por temporada. Você soma os últimos 30 anos, não dá o número de snaps do total que o Steelers teve nessa temporada. Você vai criar uma casca nesses meninos? Sim, única. E é por isso que o Steelers consistentemente faz sucesso. O Steelers não é o último colocado da divisão desde 1988, disparado o maior da NFL, enfim, tem milhões de fatores. Não vai ser subir 3 escolhas no draft, 5 escolhas no draft. Você vai abrir mão disso. Então, não existe isso. Eu fico revoltado, por isso que eu me estendi agora. Perdão, me revolto. A revolta é muito real e o pior, você fala de 3, 4 escolhas de draft, não é como se você estivesse subindo da 8 para 3, 4, que faz diferença, top 5 ou top 10 e tal. Você tá subindo da 20 para 17. 17? Tá que pariu, né? Por favor. Ricardo, qual foi a escolha em que TJ Watt foi selecionado, por favor? Você pegar de cabeça, eu sei que foi entre a 25 e a 30. Foi a 30. Mas foi a 30, pronto. De cabeça foi depois do ano que o Steelers foi derrotado em final de conferência. TJ Watt, recordista de sacks da história da NFL, é uma escolha 30. Isso quer dizer pra mim que um time competente não consegue tirar valor em escolhas no final do draft? A gente vai, pela segunda vez no ano, fazer uma coisa impensável. Olha o que o New England Patriots fez nesse tempo todinho. Quantas vezes o Patriots esteve no top 10 na era Bill Belichick? Nunca. E consistentemente eles conseguem tirar valor no draft. Esse é que é o negócio, porra. Você pode ser muito competente, mesmo tendo escolhas que não são top 10. Mesmo não ganhando 3 escolhinhas pra cá, 3 escolhinhas pra lá. Mas aí, aquele meu jogador preferido não vai estar disponível. Um universo inteiro de jogadores tá saindo do college football pra NFL. Só existe um jogador que vai resolver a vida dos Steelers? Você tá contando com um Messias, pô? Só existe um Messias pra temporada dos Steelers 2021 e esse se chama Trevor Lawrence, que deu a chance dos Steelers ir pros playoffs, pô. E o resto não tem. Então, bicho, a moral desse draft aqui é aproveita o draft. Aproveita os playoffs, na verdade. A gente achava que ia ter uma campanha boa, mas que seria apertadíssima e talvez os Steelers não fossem pro playoff. Estamos nos playoffs, com todos os altos e baixos, todas as tropeçadas que o Steelers deu. Mike Tomlin também falou sobre isso em coletiva. A gente teve vários momentos ruins, mas mesmo assim esse time deu a volta e chegou aos playoffs. Tá lá. O Steelers perdeu várias das suas referências. Marquise Pouncey, David De Castro, até Bud Dupree, que tava recente. Villanueva. Esses caras que estavam consistentemente performando no Steelers, estavam mantendo essa cultura que tem no time. Colocar a cultura vencedora num time é um inferno de difícil. Um inferno. Ver quantos times desmoronaram e rema pra tentar voltar e não consegue, pô. Não precisa ir nos coitadinhos que estão sempre lá embaixo, não, mas o Denver Broncos. O Broncos, na era Peyton Manning, o Steelers enfrentou o Broncos naquela temporada que eles foram campeões. E era uma máquina, bicho. Era uma máquina. Era um time inacreditavelmente forte. Quando perdeu as referências, não consegue ir mais pra frente. E uma das coisas que o Najee Harris, pra poder finalizar, a gente ir pras perguntas e resenhar aqui com o chat,
O Najee Harris destacou a entrevista que ele deu semana passada ou essa semana, não me recordo. Mas foi a mesma declaração que ele fez no início da temporada. Mike Tomlin trata os jogadores da mesma maneira quando o time estava no chão, estava sem esperança, e quando o time está agora nos playoffs. O tratamento é absolutamente o mesmo. E a gente fala muito, uma coisa que eu mesmo sempre questionei nos últimos anos, o Steelers parece que não tem uma identidade. Acho que talvez ela estivesse na frente da gente o tempo todinho. Acho que a identidade não necessariamente esteja em jogo, como 99% dos outros times têm. O Ravens perdeu o Lamar Jackson, perdeu muita gente, mesmo assim teve um ataque que produziu bastante. Um ataque que foi muito bem. Conseguiu manter quase que o mesmo nível, com todas as peças que são titulares. Aquilo é a identidade que existe. Eu falei sobre o Chiefs. Tem uma identidade muito grande de execução aqui naquele ataque, quando o Patrick Mahomes está como QB. A identidade do Steelers não seja necessariamente, tecnicamente falando, mas ter essa resiliência de não abandonar o jogo, de a todo momento estar lá e buscando essas vitórias no último quarto, é uma identidade que o time tem, uma casca que o time tem. Então, talvez seja essa. E a gente, se levar o Kansas City Chiefs, jogo parelho pro final, é assim que a gente vai vencer. Não vai ser algo fácil. Vai ser mais de 2 touchdowns de diferença. Então, vai ser um field goal no final do Boswell e o Mahomes vai ter lá 40 segundos, tempo para pedir, vai caminhar e a defesa vai ter que aparecer para poder fazer algum tipo de milagre. Vai ser assim, mas é quando a defesa geralmente aparece. É quando a defesa geralmente aparece. Então, é isso. Vamos resenhar com o chat. Vamos. Primeira pergunta do Dantas aqui, ó. Comissão não acredita no ataque e vem sendo bastante conservadora. Isso é até um fato. Você acha que nesse modo não tem nada a perder, o Steelers pode ser mais agressivo? Ou até você acha que ele pode ser mais agressivo porque é o jeito de ganhar do Chiefs? Sim. Quando a gente tava contra o Ravens, a gente ficou com a bunda na parede. A gente tava assim, o que a gente vai ter que fazer por um ataque? O ataque não tá andando. Najee Harris voltou baleado, voltou no sacrifício, começou a fazer aqueles end around com o Claypool 2 vezes, deu super certo. Aquilo já é uma mudança de algo que eles não vinham fazer nas últimas semanas. Então vão ter que abrir. Eu espero que eles façam isso, né? Não fiquem sentados esperando um milagre. Eles vão ter que se arriscar. Então sim, o ataque vai ter que ser ousado. Até nesse sentido, a gente espera que isso aqui mude, amigo Lasanha. Por favor. Não dá para o Steelers continuar sendo o time que mais passa antes da linha de scrimmage. Precisa botar uma bolinha mais para frente ali, principalmente em situação de conversão. E é algo que a gente viu que dá para fazer, né? Porque contra o Ravens a gente converteu uma série de terceiras descidas para muitas jardas e uma quarta descida para muitas jardas. Né? É o que a gente não sabe fazer. Também não fazer nenhum tosse numa quarta descida para feito quando foi contra o Chiefs na primeira, né? Homenagearam o Todd Haley ali naquele dia. Você pergunta se Defensive Player of the Year vem a premiação. Se não vier, aí cancela, bicho. Esquece. Eu tô até evitando criar expectativas com relação a isso para não ficar nervoso, né? Mais do que eu já fiquei nessa temporada. Mas, por favor, né? Se não vier, pesquise, chame o Gunter, sei lá o sobrenome daquele jornalista. Gunter Schweitzer. O Gunter Schweitzer, para poder a gente saber o que é que tá acontecendo. Porque o J.J. Watt hoje, na entrevista, inclusive, já fez um lobby muito grande falou, pelo amor de Deus, se ele não ganhar esse ano, eu não sei o que ele precisa fazer mais para ganhar. Eu realmente não sei, com todo respeito aos demais jogadores, mas se ele não ganhar esse ano, eu não sei o que ele precisa fazer mais. Eu já li até analistas já começarem a tradicional romaria de votos a Aaron Donald como Defensive Player of the Year. Aí rebatiza o prêmio, porra. Aaron Donald, eu não vou falar que eu entendo, mas ok. Aaron Donald é de outro mundo. Você querer Micah Parsons do mesmo jeito. Você quer novidade, Dallas Cowboys sempre tá lá em cima e tudo mais. Digo, em termos de mídia, o jogador se destaca no Cowboys quando é muito bom, ganha um carinho muito grande, e quando é muito ruim, acabam com a vida dele. Vai querer botar Myles Garrett, pelo amor de Deus, né? Ele botar Myles Garrett não dá. E é forçar demais você botar o Myles Garrett como um candidato a Defensive Player of the Year. Absolutamente não dá. Voltamos com o Lasanha Duarte. Primeira temporada que ele viu foi 2005. O Steelers entrou como a última seed nos playoffs e saiu como campeão depois de levar o Super Bowl 40. Por que não de novo? Isso não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, na verdade, porque é esse o espírito, né? Tá lá, só ganha quem tá lá na competição. Se o Steelers chegou aos playoffs... E
É um paralelo, uma comparação excelente, claro. É uma realidade muito... Digo assim, temos de situação, talvez, por ter dado no último seed e pegar... Na época, pegaram o Colts do Peyton Manning, extremamente badalado, agora pegar o Patrick Mahomes, dois jogos fora de casa. Aquele time, em termos de jogo terrestre, em termos de defesa, era muito melhor que esse daqui. Muito melhor. A situação contexto é parecida, mas aquele time era melhor. Mas por que não, né? Tá aqui pra... Aquela vitória foi um milagre também. Não vamos tirar isso. Aquela vitória foi um milagre. Era pro Steelers vencer aquele dia. É algo que vale, super válido a gente se prender também. Pedromes, ou Pedro Mess. Desculpa, perdoe se eu parti para uma pronúncia errada do seu nome, amigo espectador. Você não acha que o desempenho dos wide receivers caiu consideravelmente? O ataque como um todo teve uma queda, mas eu não acho que exatamente os wide receivers caíram. Talvez o jogo Também. de quarterback tenha caído? Não acho que tenha caído, não. Até, assim, tava até com a sensação, eu vi pela tele alguém trazendo os números do Claypool do ano passado pra esse, são iguais. Só tira o volume de touchdowns, que ele teve muito mais na temporada passada do que esse. Mas em termos de volume de jogo do Claypool, foi muito parecido os dois últimos anos. Só um teaser, amigo Jacone. Então, Ricardo, eu imagino que é isso. O grande recado que a gente deixa para... Eu acho que a gente caiu. Algo me diz isso. Pelo zerinho ali de espectadores. É por aí. Não estamos conseguindo transmitir para a Twitch. Esse pode ser da Twitch. Vamos continuar tentando e avisaremos se estiver resolvido. Verifique se dá para ver se apareceu. Voltou. Isso. Então, a grande mensagem para a gente fechar este programa por aqui Valeu. Escolhemos acreditar e a gente fica com essa mensagem de aproveitem playoffs, porque literalmente isso acontece uma vez por ano. Mas porque, cara, mais um jogo pra gente ver Ben Roethlisberger como quarterback, é mais um jogo desse time aí, é mais uma semana, é mais um ano de experiência em playoff para essa galera que é extremamente jovem. A gente falou da quantidade de calouros. Você pega Chase Claypool, tá na segunda temporada e tá em playoff de novo. Deontay Johnson vai na segunda temporada de playoff. Todos esses caras aí que você vai acumulando, eles vão tendo mais playoffs e vão sentindo como é esse clima de jogar em janeiro. E fora Big Ben, Boswell e Hayward, nenhum jogador do Steelers tem mais do que 5 jogos de playoffs. Todos os outros têm abaixo de 5. Acho que Minka tem 1. TJ Watt tem o quê? 2? Então... 2 ou 3. Então, por aí. Acho que... Não. 18 e 19 fora, 17 ele jogou, né? 17 ele jogou, 20. Então são 2. São 2 jogos de playoffs na conta do TJ Watt. Só. Acumula caixa, cara. A gente acha que é irrelevante. Vai pra playoff pra perder jogo. Mas não é, cara. A gente pode tirar até o próprio Ravens quando foi campeão. Sei que era uma defesa extremamente experiente, claro. Tinha lá o Ed Reed, o Ray Lewis, enfim, aquela defesa que todo mundo já conhece. O Ravens, em anos anteriores, sofreu para poder chegar. Sofreu. Parava, fazia grandes jogos contra o Patriots. Teve jogo que erraram um chute, nem lembro o nome. Foi o que abriu vaga pro Justin Tucker, inclusive, quando esse cidadão perdeu um chute em playoffs. Não, era Randy Bullock, não. Nem lembro o nome dele. Eu lembro, teve o Lee Evans, dropou um passe também, um jogo que poderia ter dado vitória contra o Patriots, enfim, foi criando caixa, foi campeão. O próprio Chiefs. Billy Cundiff é o nome da fera. Billy Cundiff. No primeiro ano do Mahomes, que perderam lá com o Frank Clark, perderam a final de conferência pro Patriots, enfim, cada time... Claro que você não vai poder considerar o Tom Brady, que chegou um ano em Tampa Bay, e do nada o Buccaneers já chegou lá playoffs, foi campeão do Super Bowl, enfim. Tom Brady é Tom Brady, né? É um outlier, não dá, mas é algo que, para uma organização bem estruturada, feita em si, você necessita ter seus meninos nessas situações. E assim vamos. É isso, e assim vamos. Sunday Night Football é o nosso jogo de playoff contra o Kansas City Chiefs, ou seja, você já vai ter assistido, esperamos, 4 jogos nos playoffs, né? 2 no sábado, 2 no domingo, e aí entra os Steelers, com transmissão da NBC nos Estados Unidos, transmissão da ESPN, que ainda é ESPN 1 no domingo. Na segunda-feira, a ESPN, que hoje é 1, vira ESPN 2, a ESPN Brasil vira ESPN 1, e vai ser uma loucura. A Fox Sports vai ser só o 2, mas a Fox Sports 1 vai virar ESPN 4. Grandes momentos do canal do Amigo Fã do Esporte aqui no Brasil. É isso, Ricardo. Fechamos mais uma live. Vamos pro jogo. Um grande abraço para todos e até a próxima. É isso, grande abraço. E muito em breve esta gravação de live estará disponível em podcast. Continue acompanhando e recomendando para seus amigos. Grande abraço. Here we go.
Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.